Boa noite. Começamos mais um plantão imobiliário, que é justamente esse conjunto de lives, conjunto de conteúdo voltado para o mercado imobiliário. E eu gostaria aqui de trazer, convidar, chamar para participar juntamente aqui sobre o condomínios. E será justamente a Iane Moza, ela que é da área do Rio de Janeiro aqui, região dos Lagos, Araruama. Trabalha há bastante tempo na parte de gestão de condomínios, locações, imóveis em geral. Então, convidei ela para falar um pouquinho aqui sobre esse tema na gestão de condomínios. Então, vamos começar, né, Yane? Acho que o objetivo hoje, basicamente, é a gente falar um pouquinho sobre o mundo dos condomínios, sobre essa parte da gestão condominial, que você já trabalha há mais de 8 anos, então já tem uma longa esteira de experiência dentro desse mercado, na gestão de imóveis em geral, né, que a gente já começou um pouquinho sobre esse tema. E eu queria de início agradecer, né, você ter disponibilizado um pouquinho do seu horário, da sua agenda corrida para falar um pouquinho sobre essa parte da gestão condominial. E já de início perguntar, né, como foi que você chegou em condomínios? Porque você é administradora de formação. Geralmente as pessoas já administram empresas e você está administrando condomínios e imóveis em geral. Queria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória. Obrigada pelo convite, primeiramente. Obrigada pela parceria de sempre, né? A gente tem conversado bastante, a gente troca muita ideia, né? Até por conta da similaridade, né? Aí das profissões, né? Elas andam em paralelo. E dizer que, assim, a vida é uma caixinha de surpresas, né, Cássia? Então, a gente hoje está aqui, mas a gente não sabe para onde a vida pode, até onde a vida pode nos levar, né? É um caminho tão desconhecido e é tão interessante ao mesmo tempo. Eu comecei, na verdade, com contabilidade, né? Então, eu era da parte de pessoal, pela parte trabalhista, ainda é uma área que me encanta muito. Mas a área de condomínios, ela foi surgindo de uma forma muito delicada na minha vida, né? Então, hoje o meu sócio, né? E depois das 18, meu marido, trabalhava já com locação e um prédio, né? Pertencente todas as unidades a um determinado proprietário, chegou e fez a seguinte proposta: eu venho, mas você tem que fazer tudo. E ele falou: você topa? Eu falei: topo, a gente, né? Vou deixar a vida aqui atuando em paralelo. Então, fazendo ainda a parte ali de gerente, né? Da parte trabalhista, mas complementando a atividade dele com essa área de administração condominial. E o mercado cada vez mais foi chamando a gente, até que chegou um dia que eu tive que fazer a opção, né? Ou eu vou continuar ali, né, na CLT, ou eu vou começar realmente a empreender. Obviamente, eu fui me capacitar, né, entender mais desse segmento para oferecer o melhor para o mercado. E o que a gente costuma brincar, né? Então, ou você ama ou você odeia. Não tem mais ou menos, não tem... eu tô aqui só por estar no segmento condominial. E acredito que locação e venda também, porque isso faz parte do nosso do cotidiano. Então, não tem mais ou menos, né? Então, sempre foi muito curioso, despertou sempre muito amor na gente. A gente foi, na verdade, aprendendo a administrar enquanto crescia, né? Então, a gente já está aí há 8 anos, né, no mercado condominial. Quem sabe, né? Aí, mais 80. Pelo menos se a gente não estiver por aqui, mas a gente deixa sucessão, né? Então, quem sabe um dos filhos também não assume aí essa história, essa jornada que é tão bonita, porque a gente trabalha em conjunto, né? O Kenderson na parte de locação e eu na parte da gestão condominial. Mas é isso, todos os dias um desafio novo, a gente nunca tá ali o suficiente, a gente quer sempre aprender, inovar, e se capacitando e capacitando também os profissionais que estão em conjunto conosco.
Eu acho que acaba que a trajetória sempre é nesse sentido, né? A gente começa atuando, esbarra em alguma situação, em algum problema que acaba se tornando a maior parte, de uma forma geral, da nossa vida. É bem bacana você falar um pouquinho disso, porque eu acho que acaba tendo uma expectativa, né? Quando a gente começa a atuar, trabalhar em uma área específica e começar a entender que, caramba, talvez aqui seja o meu caminho, eu vou ter que estudar, vou ter que trabalhar dentro dessa área, é bem interessante, já que condomínio geralmente não é uma questão muito bem regularizada, né? Então a gente acaba vendo de uma forma geral que os condomínios têm vários conflitos voltados para a questão da própria regularização, CNPJ, muitos deles não possuem, separação por matrícula, isso aqui falando da regularização, e, é claro, os conflitos pessoais, né, das pessoas que trabalham, que atuam, que estão de alguma forma dentro dos condomínios. E já entrando nessa parte, né, que a gente está conversando um pouquinho sobre essa parte do tete-a-tete do condomínio, da vivência, quais são as demandas que você mais vê que acontece nos momentos de condomínios? Então, primeiro de tudo, eu percebo um amadorismo muito grande. E a sensação que a gente tem é de que parece que esse mercado condominial foi descoberto agora, né? Mas é um mercado extremamente sênior. Mas como o serviço sempre foi, em sua maioria, voluntário, né? A gente vê, mas o síndico é aquela pessoa que está aposentada ou aposentada, né? Que está fazendo um trabalho aqui de forma voluntária. Então, eu sempre percebi, né, o mercado dessa forma, muito amadora. Então, a gente não tem aí profissionais, né, com conhecimento específico, técnico, com bagagem para gerenciar essa máquina gigante que é o condomínio, né? Então, mesmo que ele seja um condomínio... mas, Iane, meu condomínio é de pequeno porte. Mas vão existir conflitos, você vai precisar entender da parte operacional, administrativa, de gestão, um pouco da parte contábil. Então, ele vai operar da mesma forma que um macro, né? Algumas demandas mais, outras menos, mas dessa forma. Então, o que eu vejo realmente é essa falta de conhecimento, de bagagem em todas as operações necessárias para uma gestão condominial. E aí vai desde o registro até a assembleia, né? Então, a gente precisa realmente fomentar isso nas pessoas, nesse entendimento de que peraí, eu tenho capacidade para estar nesse cargo, desse entendimento da responsabilidade civil, criminal, da mediação de conflitos, né, que você entende aí tão bem. Então é isso. A gente precisa sair desse âmbito amador e levar realmente para o profissionalismo, né? Seja aí um trabalho voluntário ou não, mas trazer realmente essa cara mais profissional, mais entendida, de mais qualidade para o mercado. Eu queria perguntar aqui para a Kécia, para a Mônica, para a Laís, Denis e Abreu. Vocês já moraram em condomínio? O que vocês lembram de problemas de condomínio? Eu vou falar um pouquinho da minha vivência aqui. Como eu comecei como advogada de contencioso, eu ainda não tinha esbarrado no mercado condominial. Então, eu atuava mais na parte de execução, de aluguel, despejo, algumas questões de recursos administrativos e contratos. Quando eu comecei a atuar em um escritório que tinha um braço voltado para condomínios aqui no Rio de Janeiro, e depois em uma empresa que atuava basicamente em gerenciamento de obras, e isso repercutia muito na gerência específica de condomínios e os conflitos que tinham em condomínios, eu comecei a perceber que a gente tinha muito além no mercado imobiliário, especificamente no mercado condominial, do que o que a gente sempre imagina de expectativa, né? Muito isso que Iane comentou. Eu imaginava que condomínio era, inicialmente, quando eu não tinha uma expertise, né, essa vivência, eu imaginava que condomínio parece algo simples. Você só vai na assembleia, faz votação e acabou. Quando eu comecei a atuar como assessoria jurídica de condomínio, principalmente, e depois como a parte de conflitos, comecei a perceber, gente, isso é muito além do que a parte operacional administrativa.
E muitas das vezes as pessoas não sabem sequer o operacional administrativo que a Yane bem comentou aqui. E isso é muito importante porque, como eu posso dizer, quando a gente tem um condomínio, o condomínio é como se fosse uma empresa constituída por várias pessoas. E aí a gente tem os fornecedores, que são as pessoas que aí naquele momento são os contratados, especializados, ou são por CLT. Tem os condôminos, que são as pessoas que moram, estão 24 horas por ali, de alguma forma, e a equipe da gestão desse condomínio, seja uma administradora, seja um síndico com assistente, o que for. Então, são várias informações, vários interesses ali o tempo todo em conflito, e se você não consegue perceber o lado jurídico de cada um deles, os interesses, e tentar alinhar isso, vira um caos. Desde a assembleia do condomínio até o momento da regularização imobiliária, de uma forma geral. E o mais importante, Cássia, é destacar que se a gente tem um condomínio com 100 unidades, nós temos 100 sócios daquela empresa, né? Então, você precisa, nunca vai haver uma imposição. Então, você precisa fazer a vontade daquelas 100 pessoas ser a mais justa possível. Porque nunca vamos conseguir atender o interesse de todos. É isso que eu destaco para o síndico quando ele senta na minha mesa. Você tem que entender o que é melhor para todos, não o que você vai conseguir agradar, porque você não vai. E se você entrar aí nesse caminho, possivelmente no final, você não vai chegar até o final da sua gestão. Por você, pela assembleia, pelo que seja, pelo qual motivo seja. Você não vai chegar bem até o final. Então, é isso que eu destaco, né? É você fazer o melhor possível, não o melhor para a maioria. Porque nem sempre a maioria que está na assembleia é a maioria do condomínio, né? Então, é exatamente esse interesse que me desperta na sua profissão. E aí eu queria que você fizesse agora a troca, né? Falasse um pouquinho sobre como você chegou, né, nessa ferramenta, nessa mecânica de solução de conflitos. Porque, assim, me encanta, porque eu preciso dela. O que acontece? Eu primeiro atuei dentro de um escritório que tinha um desses braços para o lado de condomínio, aqui da Barra da Tijuca, e depois eu atuei especificamente em uma empresa que gerenciava conflitos. E que tipo de conflitos eram esses? Eu quero que as pessoas que estão aqui ao vivo entendam o panorama. Era uma empresa, uma incorporadora, que, enfim, depois de alguns anos se arrastando, o gerenciamento dessa empresa e das obras paralisou todas as obras. Não houve uma falência de fato, jurídica, que eu digo, mas teve esse momento de paralisar as obras e não conseguir encontrar valores ou o andamento dessas obras específicas. Essa incorporadora teve um boom muito grande aqui no Rio de Janeiro, então começou a lançar vários empreendimentos ali no início e meado agora dos anos 2005, 2010, 2015. Só que quando chegou no momento, então, 2017, 2018, ela não tinha mais eficiência nenhuma para fechar essas obras. E chegou em um momento pós-pandemia também. Então, várias empresas, assim, do ramo imobiliário do Rio de Janeiro não conseguiram finalizar essas obras por problemas mesmo de financiamento, de gestão, de uma forma geral. A empresa que eu trabalhava, gente, atuava justamente nesse desenvolvimento de soluções jurídicas e de construção para esse momento. Então, imagina uma quantidade significativa de pessoas revoltadíssimas, com anos de problemas com a incorporadora, seja de comunicação, seja financeiro, seja jurídico, e atrelado a isso, todo esse momento respectivo, né, para criar essa solução específica e as pessoas conseguirem dar um andamento e terem seu próprio imóvel. Então, teve todo esse panorama de entender cada um deles, né, cada interesse desses adquirentes desse imóvel, que na época era da planta especificamente, e desenvolver soluções específicas. Chegou um momento, assim, que esse condomínio específico que eu atuei mais desde o início até o final do processo, que ele tinha 400 unidades. Então, imagina 400 unidades
e cada uma com pelo menos uma pessoa, um casal, uma família gerenciando esse imóvel. E cada um em uma situação completamente diferente, porque a incorporadora fez vários negócios informais. Então, para comprovar e regularizar esses apartamentos, tinha todo esse desenvolvimento específico. E como funcionava? Ligando para cada um deles, entendendo a documentação, percebendo quais eram os problemas principais que eles tinham com a incorporadora. E a partir disso começava uma relação de confiança, um relacionamento. Não adiantava eu representando a empresa, falando que eu era advogada da empresa, direcionar esse comportamento, essa negociação, sem conseguir entender o panorama anterior, sem conseguir trazer soluções para o que aquela pessoa procurava. Então, por mais que eu tinha um script todo pronto, da solução jurídica, da solução específica que ia ser feita com a obra, explicando todo o procedimento, tinha esse momento de ouvir o que estava acontecendo, o que essa pessoa tinha de dor maior para eu conseguir responder. Então, teve todo esse momento de conversar com todas essas pessoas, entender qual é o panorama delas. Muitos deles, inclusive, morreram durante o procedimento desse atraso de obra, morreram na pandemia. Então, eu tive que lidar com momentos de luto, até mesmo de alguns familiares, para conseguir entender que o imóvel teria que fazer o inventário, teria que regularizar, enfim, de uma forma geral. Então, teve uma pluralidade muito grande, né? Teve todo esse momento de entender e captar a confiança dessas pessoas. Então, tinha que falar com o proprietário, tinha que falar com o filho do proprietário. Quando eu cheguei a entender que eles queriam concretizar esse momento e perceber que tinha alguma coisa em andamento, comecei a conversar com eles. Beleza, vamos marcar uma conversa na obra, para vocês verem o que está acontecendo, começarem a analisar o procedimento, para eles terem confiança. Então, comecei a marcar conversas presenciais com as pessoas na obra, para elas conseguirem entender o que estava acontecendo, para conseguir ter essa adesão e perceber como que funcionaria essa solução. Então, chegou nesse momento aqui que eu, enquanto advogada, né, assessoria jurídica do condomínio, que eu estava muito mais enquanto mediadora, do que eu não diria 100% mediadora, porque eu não era a terceira de fora, né? Eu estava ali em prol do condomínio, de alguma forma, mas eu estava muito mais nesse posicionamento de ouvir e acolher e direcionar a solução, trazer um encaminhamento, do que propriamente dito só uma advogada que traria uma solução, uma fechada jurídica. Então teve todo esse procedimento de entender também com o síndico ali qual era o panorama, quais eram os proprietários que ele acreditava que eram os influentes ali para conseguir ter uma formação de opinião e conseguir fazer essa formalidade da Assembleia de Condomínio para aprovação, né, do andamento das obras. Então a gente teve todo esse procedimento de entender o ponto de partida, porque não é igual, todo condomínio não é igual, todo condomínio não é igual, são panoramas e histórias completamente diferentes. E ainda por cima, esse momento de analisar como seria feito. Então, teve todo esse momento de negociação. Por mais que seja, algumas soluções já teriam sido definidas pelo síndico ou pela empresa, tinha esse momento de eu explicar, de fazer alguma proposta, de tentar identificar e trazer uma solução que fizesse sentido também para o interessado ali, que era o condômino, que era esse adquirente, e ainda acompanhar também a obra. Então tinha esse momento de, caramba, será que está dando certo com esses procedimentos terceirizados? Será que eu vou ter que visitar a obra para perguntar para eles se está dando tudo certo, se tem algum tipo de problema no pagamento? Será que essa galera está com carteira ou não está com carteira? Então, teve todo esse momento de analisar essa responsabilidade, esses casos também específicos. E aí, tinha muito mais esse momento de uma advogada que atuava no local, ali na obra, estava ali conversando com as pessoas, com todo mundo que era envolvido, e ao mesmo tempo que trazia mais essa roupagem mais da mediação, de trazer uma comunicação mais simplificada sobre o contrato, porque o contrato era completamente complexo, então as pessoas não conseguiam entender o que estava descrito ali. Eu tinha que trazer a cláusula, explicar como funcionava o negócio, mostrar panoramas, até desenhar algumas vezes, mostrando como funcionava o procedimento
de uma compra de um imóvel na planta. Então, assim, teve todo esse momento de conscientização, de explicação desses contratos e também esse momento de, caramba, usar algumas ferramentas para identificar qual era esse momento da negociação, para conseguir acolher esse condômino, para conseguir acolher essa pessoa que trabalhava ali na obra, para a gente conseguir de alguma forma resolver. E é claro que eu estou falando mais da parte do condomínio teste-a-tete, mas como a gente tem esse outro problema jurídico, eu tive que fazer várias negociações com várias pessoas em paralelo para conseguir sanear essa parte jurídica também. Então teve muito mais essa roupagem do caramba, não é uma advogada que está trazendo uma solução jurídica no processo judicial. Era uma pessoa que já estava mais para o consensual, trazendo as ferramentas de comunicação, desenvolvendo essas tarefas, esses checklists de uma forma geral, para que todos os envolvidos conseguissem entender e conseguissem cooperar para o andamento, porque ainda tem isso. Se alguém não entende, não compreende, ainda pode fazer uma formação de opinião contra o andamento. Inverter, né? Inverter o objetivo. E assim, a gente tem muito, é o que você falou, né? Nós temos muito mais êxito quando tem uma mediação, né, que antecede ali a relação do que realmente no judiciário. Por questão de tempo, por realmente a questão de animosidade, enfim, por inúmeras questões. Mas o êxito é muito maior quando a gente realmente usa a ferramenta da mediação previamente, né? Com certeza. Em alguns momentos tem até o projeto que a gente já conversou, né? De chegar em um momento e ter uma disponibilidade para alguém para ouvir as demandas, sabe? Porque o síndico muitas das vezes está tão sobrecarregado com as demandas administrativas e operacionais que não consegue conciliar e absorver todas as demandas que possam vir a ter ali no condomínio. E às vezes é uma falha de comunicação em relação à documentação do condomínio, que a pessoa não conhece, não sabe, não leu. Já vi vários casos acontecer, principalmente em relação a inquilinos que chegaram no condomínio, não sabiam de informações e receberam notificação. Chega como assim, né? Não podia fazer a mudança nesse horário, a pessoa desconhecia, não sabia que podia entrar determinado tipo de caminhão no condomínio. Então, assim, é chocante a desinformação. E aí eu também falo, né, dos colegas aí, dos seus colegas de profissão, o quanto é importante também esse preparo do outro lado, porque nós preparamos outras pessoas, né? Então, no sentido de educar, né, no sentido pedagógico da coisa, a gente também educa. Então, quando eu falo para um síndico, olha, tem multa X, né, tem que ser pago por conta dessa implicação, ou vamos agir assim na Assembleia, a mesma coisa, acredito que dentro da sua profissão, né? Então, eu acho que tentar desafogar no judiciário também, trazer tudo para esse âmbito da mediação é muito interessante, né? Então, se existe esse preparo, né, toda essa conscientização, você também consegue educar o seu cliente, né? Exatamente. Por quê? Eu acabei atuando em alguns casos específicos de contencioso até, que era de justamente retirada de síndico, era um desses casos, de tentar fazer a retirada do síndico da administração, e até em outros casos, de, por exemplo, problemas com pets, condomínio versus condômino por conta do pet. Então eu comecei a verificar isso, que, caramba, algumas ações judiciais poderiam ser uma conversa, um acordo, um e-mail, que se tornaram questões imensas ali de ações judiciais que demoram anos, que tem audiência, que tem as custas judiciais, que poderia ter sido apaziguado, de alguma forma orientado, que fizesse uma mediação, que fizesse uma facilitação de diálogo para entender ali como funciona a situação, como que é o conflito, qual é o seu problema. Muitas das vezes a pessoa traz isso para um nível tão alto de problema e, na verdade, é uma questão pessoal dela. Ela está com algum tipo de necessidade específica, algum tipo de dor que aconteceu na vida dela e ela está super valorizando aquele momento, super valorizando aquela ação. Então, assim,
São várias questões que a gente vê pela questão judicial, que é claro que o judicial, eu diria que em alguns momentos é uma carta importante até para trazer as pessoas a consciência que existe um direito e também a parte da negociação, que é uma ferramenta importante, mas muitas das vezes a pessoa atropela e não tem esse momento antes, não tem uma negociação, não tem uma mediação e já vai, caramba, pé na porta por uma ação judicial e a petição já com uma linguagem muito pesada, já enfim, uma linguagem muitas das vezes pesada no sentido de diminuir o trabalho da outra pessoa, no sentido de, caramba, questionar muito mais o trabalho daquela outra pessoa que está ali dentro do processo judicial. Então, assim, é importante isso por parte dos síndicos, entender essa consciência que existe procedimento extrajudicial, que aí uma advogada extrajudicial pode acompanhar, uma mediadora extrajudicial consegue acompanhar, mas além disso, é uma parceria. Então, se o síndico quer ter paz, ele precisa entender que ele precisa ter pessoas para acompanhar ele de alguma forma. Para proporcionar a paz, né? A paz, ela não vem do nada, ela vem... E exatamente isso. Então, eu fico me perguntando, né? Como fazer isso? E acho que através dessa pergunta que a gente chegou aí, né, Cássia? Um denominador comum, né? Então, eu acho que a gente tem muita coisa para tirar do papel, para dividir também, né, com essas pessoas e para conscientizar, né, de que todo esse trabalho prévio, todo esse trabalho pedagógico, né, todo esse trabalho de acompanhamento e de parceria, porque o meu trabalho só vai funcionar bem se eu tiver um síndico parceiro, você também, o seu trabalho só vai ter êxito se ele te ouvir, né, se ele for permissivo. E aí, essa jogada das três pontas, né, da administração com a gestão e com o jurídico. E aí sim a gente consegue alcançar excelência, né, no que é projetado. E aí, Cássia, vamos falar um pouquinho desse projeto tão bacana que a gente desenvolveu? Para quem que está aqui online, gente, eu e Yane estamos conversando acho que há uns 2 meses, né, Yane, sobre um projeto voltado justamente a essa parte do extrajudicial para condomínios e para locações. É claro que a gente está falando aqui um pouco mais sobre a parte de gestão condominial, porque a Yane tem essa expertise e também temos de locações, mas a ideia aqui é justamente ser uma questão de análise de casos concretos, de trazer o que efetivamente acontece recorrente. Várias vezes a gente já percebeu isso, alguns casos por locações e também por gestão condominial, e trazer as ferramentas que podem ser utilizadas para melhorar essa situação dentro do extrajudicial. Eu vou trazer algumas ferramentas aqui e a Yane vai complementar. Por exemplo, eu trouxe aqui a ferramenta da comunicação simples, que ela é muito bem utilizada na redação dos documentos e na linguagem, quando o próprio síndico, quando a própria imobiliária, quando o corretor, quando a administradora de condomínios vai enviar um comunicado. Imagina uma carta gigante e a pessoa não consegue entender porque a linguagem é técnica. A linguagem, a comunicação simples, tem esse objetivo de, caramba, qualquer tipo de pessoa, independentemente se ela tem um grau mais ineficiente de estudo ou ensino superior, mestrado, doutorado, consiga entender aquela informação de uma forma que todos consigam compreender e repassar para frente. Então, isso é importante na comunicação simples. E o legal design, gente, é uma outra ferramenta que nós temos hoje, que é pensando nos documentos, pensando as informações que nós temos para passar, com foco em quem vai receber. Então, em vez do jurídico sozinho redigir ali aquele documento, aquele contrato, com várias folhas, com várias questões técnicas, entender do condômino, entender do síndico, entender do inquilino, do proprietário, o que ele precisa essencialmente, o que ele quer efetivamente ali dentro daquele contrato, dentro daquela informação. Então a gente tem essas 2 ferramentas que eu estou trazendo aqui hoje. É claro que a gente tem outras dentro da comunicação e negociação, que a gente vai tratar no curso, mas a ideia é justamente essa, de trazer a prática de condomínios, a prática de locações
do mercado imobiliário para essas ferramentas. E é claro que a Yane vai trazer muito mais essa parte da gestão também, de como funciona o operacional, administrativamente, sobre essas situações também. A gente vai trazer, né, aí realmente o conteúdo com casos concretos, né? E aí a gente vai trazer o ponto de vista administrativo e o ponto de vista, né, da mediação, e usando, assim, só para ficar bem claro, né? São casos que foram aí para o judiciário, e se houvesse aplicação prévia, né, daquela determinada ferramenta, a coisa não teria tomado aquela amplitude. Então, é bem isso que a gente quer demonstrar, casos concretos, para realmente a gente não ficar aí tratando de coisas aleatórias. A gente quer provar por A mais B o sucesso disso. A gente passa todos os dias ali por inúmeras questões, né, que retratam realmente a realidade. Então, a gente não quer aqui florear. A gente quer mostrar para vocês o que é o entendimento do locador versus o locatário, do locatário versus o locador, porque, por exemplo, a gente tem casos, Cássia, de que o locatário quer que pinte o imóvel e o locador diz não. E aí vira um conflito imenso por uma questão tão simples, né? Não vou dizer banal, porque cada um entende sua necessidade, mas os dois precisam entender o seu posicionamento dentro de uma relação contratual, né? O síndico versus condômino, ele não pode falar assim, eu sou síndico, né? Ele está síndico. Se a maioria quiser, ele nem isso vai continuar sendo. Então, é muito essa implementação das técnicas como prevenção, né? Então, nós vamos trazer isso tudo nesse workshop, né? Que a gente está aí para lançar, já tem data, apesar de que muita gente nos procurou, né, com essa prospecção pedindo uma dilatação desse prazo, postergar um pouco, para conseguirem encaixar a agenda, porque realmente é um projeto muito bacana, né, vai agregar bastante, vai mostrar ao mercado, né, toda essa prática aí que existe por trás, as ferramentas, as técnicas, e tudo que a gente tem para ofertar e dentro desse debate saudável aí que vai acontecer nas aulas, não é isso, Cássia? Não, com certeza. Serão 4 aulas, né, de 1h30. Carga horária total, cerca de 6 horas. Que o objetivo é que a gente traga o caso concreto e desmembre quais são as possíveis ferramentas que poderiam ou que foram utilizadas ali para resolver esse caso. Então, é claro que a gente vai trazer uma ênfase muito mais extrajudicial para que os profissionais que atuam em condomínios, que atuam com locações, consigam entender quais são as ferramentas que possuem hoje no mercado disponíveis, que conseguem facilitar uma resolução de um desses conflitos, como a Yane trouxe. Gente, às vezes são coisas pontuais que se tornam uma proporção imensa que não precisaria se tivesse uma escuta ativa melhor, se tivesse uma negociação, se o advogado, muitas das vezes, que ali está assessorando, tivesse um posicionamento mais consensual do que combativo e agressivo. Então, a gente tem esses panoramas, de uma forma geral, que enfim, a gente consegue trazer da nossa expertise. E, claro, que a questão administrativa também, né, gente? Porque gerir patrimônio não é uma coisa tranquila. E muitas das vezes as pessoas entendem que é uma coisa assim, comprei, tá tudo ok. Tá tudo bom. Está, gente. Tem muita coisa envolvida para gerir patrimônio. Eu digo aqui, imóvel, gerir condomínio, gerir locação também é uma questão assim, que tem muitos conflitos de uma forma geral. Então, é muito importante para quem tiver interesse, já acompanhando nossas redes sociais. Nós estamos agora com cupom, basicamente, de lançamento. Então, quem tiver interesse, manda direct para a Yane. Estou vendo quem está aqui online. Deise, Catiúcia, Kessia, Roberta, Nana, Gabriela, Marcelo. Nós estamos com uma turma agora para começar uma galera meados de agosto.
Decola Corretores, agora meados de agosto, justamente para resolução extrajudicial de problemas em condomínios e locações. Então, para quem tiver interesse em conhecer isso, ver as ferramentas práticas, procure a mim e procure a Iane. Iane é nossa gestora aqui, condominial, administradora, que tem essa expertise, e eu fico mais na parte da advocacia extrajudicial e mediação de conflitos, né, gente? Então, mas é uma casadinha perfeita, né? É uma casadinha perfeita. E assim, às vezes a pessoa fala assim, mas eu só tenho um terreno. Mas é imóvel, né? As pessoas têm que entender o conceito de imóvel. Eu tenho um imóvel, mas está alocado. Sim, você, enquanto locador, continua tendo as suas responsabilidades, né? Independente se ele é dentro de um condomínio ou não. Acho importante destacar isso aqui também, de que a gente vai falar sobre as técnicas, né? Vou ratificar a sua fala, de que a gente vai falar sobre as técnicas no todo, né? Então, você hoje pode estar de um lado, amanhã do outro. Então, você é locatário, mas você pode vir a ser síndico, ou realmente também de como colaborar com o seu síndico, né? Se você está aqui, né, só passando porque viu a live, forneça essa informação, né? Porque toda ajuda é bem-vinda. Às vezes a gente está sentado ali também só criticando, né? Esquece de colaborar. Isso, se você sabe, né, de curso, de melhorias, né, de legislações, de instruções normativas, passa para o seu síndico, passa para o seu locador, né? Porque é uma relação tão próxima, você está morando no patrimônio dele, né? Está cuidando, você está ali, né? Proprietário também, você não é. Então, realmente, divulgar essas informações para que as pessoas cada dia mais tenham relações saudáveis, né? Tá tão complicado, né? A gente vê tanto conflito desnecessário que a gente realmente quer otimizar isso. É por isso que a gente vem desenvolvendo há 2 meses aí esse curso, né? Tentando divulgar ele para o máximo de pessoas. Algumas pessoas querem participar, mas realmente nessa turma de agora ia ficar super apertado, né? Por isso a gente postergou um prazo. A gente vai continuar aí nesse período divulgando, postando, e a gente conta aí com a colaboração de quem está sabendo, né, para poder prospectar e cada dia mais ter aí um condomínio, uma moradia mais tranquila, porque quando a gente vai para casa, o que a gente quer realmente é paz, né? Então vamos colaborar com essa paz. Eu acho que resume hoje, né, a nossa live aqui, nosso bate-papo com isso, com essa sua última frase, que quando a gente vai para casa, a gente quer paz. A gente quer segurança, a gente quer confiança. E quando isso traz alguma perspectiva de ansiedade ou de dor de cabeça, aí a gente precisa encontrar e procurar pessoas que sejam capacitadas para trabalhar no caso. Então é isso, gente. Agradeço muito, Iane, pela sua disponibilidade. Seguimos com a nossa parceria, que nós temos muita coisa ainda a percorrer aí na região dos lagos. Tem muita coisa bacana. Para todos que estão aqui online, gente, acompanhem nossas redes, vejam o curso, acompanhem Iane, me acompanha aí Morar. Indiquem, né, então. Cássia? Muito obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Cássia. Um abraço. Tchau, gente.